Bem-vindos mais uma vez ao canal do professor Anatólio Arce. Vamos começar a nossa série de resolução de questões agora de história de concursos públicos da banca OCP. Hoje nós vamos tratar da série do concurso sede Santa Catarina, de sede Santa Catarina de 2018. A prova de história nesse ponto ela contou com 10 questões. Na parte 1 do vídeo nós vamos resolver as 5 primeiras questões, a prova não está tão difícil, mas nós vamos resolver as 5 primeiras questões e na parte 2 nós vamos resolver as 5 últimas questões. Então, sem mais delongas, a questão 1, ela é fácil, é só você mais ou menos lembrar onde que passava a linha imaginária do Tratado de Tordesilhas, e ela vai dizer o seguinte, conforme o Tratado de Tordesilhas de 1494, a maior parte do atual território do estado de Santa Catarina pertencia a qual país? Basicamente, o Tratado de Tordesilhas, instituído em junho de 1494, ele foi uma iniciativa mediada pelo Papa, pela Santa Sé, para pôr fim a divergências territoriais ou marítimas, né, entre as coroas portuguesa e espanhola. Então, eles traçaram uma linha imaginária ali, num determinado paralelo, e, de acordo com a linha imaginária, o atual estado de Santa Catarina ele pertencia à coroa espanhola. Depois desse tratado, ele foi revisto por conta das expansões que ocorreram dentro do território brasileiro, as monções, posteriormente os tratados de Madrid e de São Ildefonso, isso já no século XVIII. Porém, nesse momento histórico em que o Tratado de Tordesilhas foi instituído, o atual estado de Santa Catarina pertencia à Espanha. Não só o atual estado de Santa Catarina, mas uma boa parte do que hoje é o território brasileiro, de acordo com o Tratado de Tordesilhas, pertencia à Espanha. Portanto, na questão 1, a alternativa correta é a letra B. Vamos agora, deixa eu só grifar aqui, a alternativa correta é a letra B. Vamos agora à questão 2. A questão 2 vai falar de um acontecimento histórico que ocorreu no sul do Brasil entre os anos de 1912 e 1916. E vai dizer o seguinte, no início do século XX, atente-se ao tempo histórico, certo? Porque senão você pode ser induzido ao erro. A região em litígio entre os estados de Paraná e Santa Catarina teve um grande conflito de cunho messiânico. Tome muito cuidado também com essa questão do cunho messiânico, tá bom? O evento ficou conhecido como? Vamos lá. Quando você fala de evento messiânico, o primeiro que vem à cabeça é a Guerra de Canudos. Porém, a Guerra de Canudos ela ocorreu no final do século XVIII, não foi no início do século XX. Então você já pode eliminar a Guerra de Canudos. Também não foi a Balaiada Sabinada, porque ambos ocorreram no período regencial, lá ainda entre o Primeiro e o Segundo Império, no chamado período regencial, entre 1831 e 1840, quando deu o golpe da maioridade. Portanto, a revolta dos pescadores também não foi. Sendo assim, o que sobra, né, é a revolta do contestado, que foi assim denominado porque era uma região contestada entre os estados do Paraná e de Santa Catarina, em que houve um conflito interno ali que durou cerca de 4 anos. Sendo assim, na questão 2, a alternativa correta é a letra A. Vamos agora à questão 3. A questão 3 também é super fácil. A questão 3 vai trazer o seguinte enunciado. Os elementos étnicos que formaram a cultura brasileira no início da colonização foram... Vamos lá, quando você fala de elementos étnicos que formaram a cultura brasileira no início da colonização, isso daí é algo de conhecimento básico. Então, quando você lê o livro do Gilberto Freire, Casa Grande Senzala, você vê basicamente a contribuição de 3 grupos étnicos para a formação da identidade nacional, que seria posteriormente conhecida como identidade brasileira, certo? Essa identidade nacional brasileira é uma construção já no Império, mas no período colonial ela foi se formando etnicamente. E aí teve a contribuição de 3 povos, os indígenas, os portugueses, os indígenas que aqui estavam, os portugueses que chegaram e os negros que foram trazidos via força para serem escravizados. Sendo assim, quando ele fala de elementos
étnicos no início da colonização é a letra A, negros, portugueses e indígenas. Perdão, por que não são alemães, franceses ou indianos, ameríndios ou outros povos? É óbvio que o Brasil recebeu a contribuição de espanhóis, recebeu a contribuição de alemães e de italianos, maciçamente dos italianos e dos alemães que vieram no final do século XIX, na transição do século XIX para o século XX, que formou grandes faixas territoriais brasileiras, foram povoadas por descendentes de alemães e descendentes de italianos. Porém, ele está falando que no início da colonização, os elementos étnicos que formaram a identidade cultural brasileira foram os negros, os portugueses e os indígenas, que é a tese das 3 raças que o Gilberto Freire tanto fala. Sendo assim, na questão 3, a alternativa correta é a letra A. Vamos agora à questão 4. A questão 4 ela tem uma... não é difícil, porém você precisa prestar atenção nela. Ó, está falando o seguinte: a primeira forma de organização da produção mercantilista no Brasil foi por meio de, vamos lá, alternativa A, colônias de povoamento. O Brasil ele não foi caracterizado como uma colônia de povoamento. Eu sei que tem uma grande controvérsia nisso daí, porque colônias que eram de povoamento, havia exploração em colônias de povoamento e havia povoamento em colônias de exploração. Então, o que você diferencia um termo do outro é que em colônias de povoamento, o modo de produção e a relação do indivíduo com a terra e com a economia era diferente. Na colônia de povoamento, o indivíduo ele tinha uma relação de permanência com a terra. Ele tinha um vínculo, ou seja, como ocorreu ali nas 13 colônias dos Estados Unidos. Ele tinha um vínculo de usar a terra para se fixar, né, e para a sua própria reprodução da sua sobrevivência. Na colônia de exploração, o indivíduo ele vinha especificamente para explorar a terra, sem criar um vínculo com essa terra. Então, por isso que o Brasil ele é considerado, o Brasil e praticamente a América Latina inteira, foi caracterizado por autores europeus, é melhor que se diga, esse termo foi criado por autores europeus, como colônias de exploração e não colônias de povoamento, ao contrário do que ocorreu na América inglesa. Porém, é importante, enfatizando mais uma vez, eu já falei em outros vídeos meus no canal, né? Quem conhece os vídeos que eu faço de resolução de questões de história sabe muito bem, sobretudo aqueles da SpaceX, que eu falo, havia exploração em colônias de povoamento e havia povoamento em colônias de exploração. Então você tem que saber diferenciar bastante isso. Mas o que importa para a nossa análise é que colônias de povoamento está descartado, certo? Glebas feudais também você pode descartar, certo? Não existia glebas feudais aqui. Aldeias romanas, você não pode dizer que aqui havia uma aldeia romana, você não pode dizer que aqui havia uma aldeia romana, então você pode eliminar, e colonato também você pode eliminar. O que sobra? O que havia? Qual foi a primeira forma de organização da produção mercantilista no Brasil? O Brasil foi dividido em capitanias hereditárias. Então, qualquer um que tem um conhecimento mínimo histórico sabe que a primeira forma de organização da produção mercantilista no Brasil foram as capitanias hereditárias. Por que o português, a coroa portuguesa, melhor dizendo, ela criou as capitanias hereditárias? Por vários motivos. Dentre eles, havia um vasto território em que os portugueses precisavam, de certa forma, colonizar para impedir o assédio de outras coroas europeias, como a francesa, por exemplo. Os franceses, você sabe muito bem, quem estudou história, que os franceses se estabeleceram durante um tempo no Rio de Janeiro, depois no norte ali do Maranhão, e também os holandeses que se estabeleceram ali na Bahia e principalmente em Pernambuco. Então, como que os portugueses fizeram isso? Eles encontraram uma forma de povoar o Brasil e de melhor dividir administrativamente, criando capitanias hereditárias. Não deu certo, se você for pensar do ponto de vista do desenvolvimento econômico, administrativo e de integração do território, não deu lá muito certo as capitanias hereditárias. Porém, naquele momento histórico, foi o que dava para ser feitas, né? Porém, grande parte dessas capitanias elas não prosperaram. Mas a primeira forma de organização, quando você fala de produção mercantilista no Brasil, são as capitanias hereditárias. Portanto, na questão 4,
A alternativa correta é a letra D. Vamos agora à questão 5. A questão 5, o candidato tem que prestar muita atenção para não incumbir no erro. Por quê? Está dizendo o seguinte: o século XVIII foi de grandes transformações na relação colônia-metrópole. Ok, o ponto inicial dessa ruptura foi... Qual foi o ponto inicial dessa ruptura em relação à colônia-metrópole? Descarta a Revolução Francesa, porque por mais que a Revolução Francesa tenha impactado na relação colônia-metrópole, a Revolução Francesa não foi historicamente o ponto inicial dessa ruptura. E a Inconfidência Mineira, por mais que ela tenha influenciado bastante na questão da ruptura colônia-metrópole no Brasil, porque aumentou o questionamento no tocante à relação colônia-metrópole, aumentou o descontentamento no tocante à metrópole. A Conjuração Baiana também expôs esse descontentamento, e a independência do Brasil foi o cume alto disso, foi a consolidação desse divórcio entre colônia e metrópole. Mas o evento na história da humanidade que ocorreu no século XVIII e que ele marcou o ponto de ruptura, de inflexão entre a relação colônia e metrópole, foi a independência dos Estados Unidos. Por isso que nós estudamos em história mesmo, estudamos em história geral, a independência dos Estados Unidos. Por que é tão importante a independência dos Estados Unidos? Porque foi a primeira experiência de ruptura entre colônia e metrópole, uma ruptura de certa forma exitosa. Se você for ver a história dos Estados Unidos, eles ganharam bastante com a ruptura, com a independência, diferente de outras colônias que perderam bastante sem a metrópole do ponto de vista econômico. Os Estados Unidos ganharam bastante com isso, só que foi considerado o primeiro evento, certo, na história da humanidade, sobretudo no século XVIII, em que houve uma ruptura entre essa relação entre colônia e metrópole. Portanto, na questão 5, a alternativa correta é a letra D. Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Seguimos aqui com os nossos